A paz de Cristo Jesus, queridos. Estamos por aqui uma vez mais para levar até você um conteúdo sólido da palavra de Deus. Tendo em vista que temos o privilégio hoje de encerrar hoje com a aula de número 13 desta série do segundo trimestre que temos estudado aqui com o tema os valores do reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. Esse trimestre, esse conteúdo de 13 aulas que tem enriquecido a nossa vida, que tem abençoado a nossa vida, foi comentada pelo pastor Osiel Gomes e publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Meus queridos, para você que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo P. Souza e congrego aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Igreja essa que é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Meus queridos, eu já quero lhe pedir, você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva no canal, faça o seu comentário, não deixe de deixar aí o seu like, por isso com certeza vai engrandecer, vai fazer crescer esse canal, esta ferramenta. Deus muito abençoe a sua vida e hoje nós vamos encerrar com a aula de número 13 que tem o título A Verdadeira Identidade do Cristão. Eu quero desejo fazer um resumo que com certeza vai enriquecer a sua aula aí no próximo domingo. Você pode criar aí digamos assim, uma comemoração e até presentear os alunos que foram mais bem-sucedidos na escola bíblica. Você pode criar os critérios, né, como presença, como pessoas que tiveram mais participação e assim fazendo uma avaliação e aí poder premiar essas pessoas trazendo para eles um incentivo. Embora eu pregue e ensine que nós não devemos depender de incentivo ou motivação para ser um bom aluno, um aluno assíduo na escola bíblica e um obreiro, um membro da igreja, servo do Senhor e servo do ministério. Nós precisamos criar, a partir do conhecimento da palavra, estabelecer em nós uma autodisciplina. Disciplina essa que vai te levar a ter prazer em fazer a obra do Senhor no reino do Senhor. Amém? O texto áureo da nossa lição de hoje diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A verdade prática diz, no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. Nós estamos estudando hoje, trazendo ênfase de que não basta apenas sermos ouvintes, mas praticante da palavra do Senhor. É por isso que no resumo eu quero já compartilhar com você nesse dia. Nós temos uma introdução, rapidamente gostaria de ler para você, porque a nossa palavra-chave hoje é identidade. Essa palavra identidade eu fui buscar na origem dela, ela tem origem latina, que vem de uma palavra, né? Ela traz o significado, ela traz a ideia da mesma palavra, da palavra identidade, de identificar, né? Ou identificado, ou idêntico, principalmente idêntico. Ela vem de uma palavra, ela tem raiz na palavra, né, latina, que é composta de duas partes. Uma parte é um adjetivo e a outra parte é um sufixo. A parte adjetivo é idem e a parte sufixo é dade, que identidade, que traz a ideia de
identidade, ou identificar, ou idêntico. E baseando-se nessa ideia, ou seja, nesse significado, aqui na raiz da palavra, aqui na palavra, na etimologia da palavra, nós entendemos por que os discípulos de Cristo Jesus, eles foram chamados pela primeira vez, lá em Antioquia, de cristãos. Por quê? Porque eles eram idêntico, essa palavra identidade, eles se identificaram cristão, não apenas por uma identidade, autoidentidade, mas uma identidade social, porque os que estavam de fora viram nos discípulos coisas que identificavam, que refletiam o próprio Cristo, ou seja, idem-idade, que quer dizer identidade ou idêntico, etimologicamente falando. Então nós entendemos aqui, meus queridos, que o primeiro assunto aqui, nós vamos perceber que em 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder e virtude. Paulo, ele vai falar de uma palavra que está concordando que o reino de Deus não é apenas palavras, são palavras e ações e prática. Isso me faz refletir, me faz levar, me remete a analisar o significado da palavra verdade. O que é verdade? A verdade não é exposta, não é apresentada, não é identificada somente por palavra. Se nós formos olhar até mesmo no significado da nossa língua portuguesa, procure, você vai confirmar aí no seu dicionário português, você vai perceber que o significado de verdade, você vai ver, a verdade é a conformação das palavras com a realidade dos fatos. Conformação das palavras com a realidade dos fatos. Não se confirma uma verdade somente com palavras. É por isso que num tribunal é necessário testemunhas. Então é isso. Alguém te perguntar, já grave aí na sua mente, porque é uma palavra muito usual. A palavra verdade é muito usual, então nós precisamos assim de cor saber do significado dela no sentido da nossa língua portuguesa, que quer dizer, são palavras, é a conformação da afirmativa com a realidade dos fatos. Então, o evangelho aqui, o reino de Deus, não consiste em palavras. Não é apenas em meras apresentações humanas, mas em conformidade. O que identifica a pessoa são as ações da pessoa parecendo com as ações de Cristo Jesus. Embora passe por dificuldade, crítica e coisas dessa natureza, mas não importa. O que importa é que você está mantendo a sua identidade de cristão. Isso é andar na contramão do mundo. Isso é andar na contramão da normalidade que reza a sociedade hoje em dizer que tudo é normal. Para nós que conhecemos a palavra, não é tudo normal. Nós temos critérios e sabemos que a nossa ética de fé, a nossa ética cristã, é um conjunto de regras que a Bíblia nos fornece para que colocamos em prática. Então é isso que é a nossa ética cristã. E temos mais ainda aqui em primeira carta de João, no capítulo 3:18, fala: não devemos amar só de palavras, mas por obras e em verdade. Ou seja, você dizer que ama, você expressar apenas em palavras, isso é importante, você falar que ama a sua família, dizer a uma pessoa que ama, isso é muito importante. Mas muito mais que palavras são as ações. Às vezes estamos esperando as palavras
enquanto as ações já estão feitas ou sendo feitas há muito tempo. Então atente para as ações. Não fique preso somente a palavras. Eu gostaria de ouvir porque é agradável aos meus ouvidos. Meu amado, valorize a prática, valorize as ações, porque as pessoas expressam de várias formas. De repente, esse seu ente querido, esposo, esposa, filho, pai, mãe, estão expressando por meio de prática e às vezes não por palavra. Vamos em diante. E ainda, amados, falando aqui sobre a questão de alicerce, o alicerce de toda a nossa edificação espiritual. Salmo 127, verso 1. Meus queridos, se o Senhor não edificar a casa ou o prédio, o edifício, em vão trabalha os que edificam. O próprio Senhor Jesus, ele é a estrutura da nossa construção. O próprio Senhor Jesus é a pedra basilar de toda a igreja e de toda a nossa vida. O homem que ouve as palavras do Senhor e a coloca em prática é comparado. É comparado a quê? Ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que edificou e estabeleceu a sua casa sobre os princípios de Cristo Jesus, sobre os princípios basilar de Cristo Jesus. Pastor, e o que edificou a sua casa sobre a areia? Colocou a sua casa sobre a areia. Amados, aqui nós temos a palavra Petros, que traz a ideia de chão rochoso, cordilheira, pedra grande, que traz a ideia da estrutura do homem prudente, do homem sábio, que colocou, fundou, construiu a sua casa sobre esse nome, Petros. E esse Petros é Cristo Jesus, rocha poderosa, rocha grande, que não se move. Estabeleceu a sua casa, a sua fé, estabeleceu a sua vida, pautou a sua vida na estrutura, rocha, Cristo Jesus, dentro dos padrões da palavra de Cristo Jesus, dos ensinamentos de Cristo Jesus. Esse está com a casa, inabalável, porque construiu sobre uma estrutura. Porém, o insensato é aquele que não pensa, que ouve e não está nem aí para os princípios ensinados por Cristo Jesus. Não, eu levo a minha vida como a vida me levar. Ou seja, esse trocadilho pode te levar à ruína, destruir a sua casa. Não há estabilidade, é um chão instável, é uma areia movediça. Traz a ideia de aminos, traz a ideia de areia, fragmentos, areia, terra arenosa, areia movediça, instabilidade. Então cuidado para não edificar a sua casa sobre aminos, que quer dizer areia movediça. Saia fora disso, não procure facilidade, mas procure aonde há estabilidade, firmeza, Então, não há moleza para quem quer fazer uma boa construção. A consciência de como estamos edificando o nosso alicerce. 1 Coríntios 3, versículo 10. Veja como estão construindo, Paulo falando à igreja aos coríntios. Já nos foi dado um alicerce. Esse alicerce é a pedra basilar, é a rocha basilar, é os princípios de Cristo Jesus. Quem tentar construir fora disso, criando um outro alicerce, isso não vem de Deus. Você vai construir sobre aminos, que é areia movediça. Construa a sua casa, edifique a sua fé, direcione a sua vida pautada nos ensinamentos da rocha, para que sua casa, a sua fé, a sua vida haja firmeza. Quantas pessoas despencando porque estão tentando se sustentar aonde não há estabilidade, aonde não há firmeza. Vamos adiante para encerrarmos aqui essa proposta de link, essa proposta de auxílio para a sua escola bíblica dominical. Aqui corresponde ao último tópico da nossa lição de hoje. Bem,
aqui em 1 de Coríntios 11:1, Efésios 5:1 e também 1 Tessalonicenses capítulo 1:6 fala da imitando o divino mestre na arte de viver. Primeiro, Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 11, versículo 1, falando a respeito do imitar a Cristo Jesus. Paulo evoca, algo grandioso para que as pessoas viessem se espelhar nele como ele se espelha em Cristo. Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu me identifico a Cristo Jesus. Eu sou idêntico a Cristo. Ele está concluindo na vida dele aqui o que foi falado lá em Antioquia. Pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristão porque se identificavam com Cristo Jesus. Eram idênticos a Cristo Jesus. A palavra latina composta por essas duas pequenas palavras, que é um adjetivo e um sufixo, que é adem e dade, identidade, se identificando com o original, com a pedra, com a rocha, a saber, Cristo Jesus. Então, em Efésios, ele vai falar, ainda falando sobre a questão de ser idêntico a Deus, se identificar, seguir o exemplo de Deus. E Tessalonicenses da mesma forma. E encerrando aqui, meus queridos, em 1 de João 3:2, para ser semelhante ao nosso Senhor Jesus. Então João escreve aqui na sua primeira carta dizendo que ainda não foi manifesto o que seremos ou como seremos. Mas quando assim for manifesto o Cristo Jesus glorificado, então nós, também glorificado, o veremos assim como ele é. Então haverá uma visão muito mais aberta e clara quando de fato formos totalmente transformados por Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Nós lutamos, nós batalhamos, guardamos a nossa vida, nós submetemos a nossa função biológica, a questão adâmica, humana, carnal, reduzimos ela à servidão para que faça fluir dentro de nós a função espiritual, que venha autodominar sobre a nossa natureza adâmica para que possamos agradar o Senhor Jesus, aquele que nos alistou para esta grande obra. Meus queridos, faça isso, transmita para a sua sala de aula os seus alunos essas palavras e possa também ainda reproduzir palavras com mais detalhes a respeito desse assunto. É muito importante compreendermos, meus queridos, que não são com as nossas palavras que nós realmente mostramos quem somos. Nós precisamos edificar a nossa casa na palavra do Senhor, nos princípios que nos ensinou Jesus, não o que a sociedade e o mundo nos ensina. E por último, nós precisamos compreender que devemos ser um imitador, imitar a Cristo Jesus, como foi aqui expressado em alguns versículos da Bíblia. Meus queridos, eu me despeço aqui, já te desejando um terceiro trimestre abençoado. Olha que o conteúdo é maravilhoso. Esse agora comentado pelo pastor José Gonçalves, também publicado pela CPAD. Um conteúdo maravilhoso. Aulas altamente, meus queridos, esclarecedoras da realidade que vivemos hoje no Evangelho. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até lá, meus queridos. Ótimo final de semana para você.